Oi pessoal, bem-vindos a um vídeo especial, digamos assim. Hoje vai ser um pouco complicado porque O Segredo Além do Jardim é mais do que um desenho pra mim. É uma obra muito especial. Então eu peço que vocês abram sua mente pra se sentirem um pouco imersos comigo. Led through the mist by the milk light of moon, all that was lost is revealed. Our long bygone burdens may echoes of the spring, but where have we come, and where shall we end? If dreams can come true, then why not pretend? Alguns diziam que contos de florestas eram falsos, mas esse não. Esse é muito mais real do que se parece. Peço que você se sente, pois te contarei a história de Wirt e Greg. Wirt e Greg eram dois garotos comuns que de repente acordaram no meio de uma floresta. Eles não sabiam porquê, como e nem onde foi parar a casa deles. Mas eles tinham que andar. Afinal, ficar no meio da floresta pode ser perigoso. Após caminharem por um tempo, eles se deparam com um homem cortando lenha, aparentemente. Ele, de uma forma meio rude, explica a situação. A floresta não é nada do que parece, e devem tomar cuidado com a fera, caso queiram sair com vida. O homem, num ato gentil, leva os garotos para sua casa, para que assim eles possam se acolher e no dia seguinte, ao amanhecer, partirem em busca de casa. O lenhador explica que ele pega um pouco das árvores de Edgewood para manter a lamparina acesa. Isso é estranho, mas talvez, para passar numa névoa densa, é necessário um bom lampião. Wirt e Greg acabam tendo que enfrentar o desconhecido, a possível fera, e de uma forma muito fácil eles acabam vencendo. É então que o lenhador explica que aquilo está muito longe de ser a fera, e os nossos garotos continuam sua jornada em busca de sua casa. Os irmãos acabam se encontrando com uma passarinha chamada Beatriz. O Greg ajuda ela a se soltar de algumas vinhas que estavam prendendo ela, e a passarinha diz que deve algo para eles. No caminho para uma colheita, a Beatriz insiste em dizer que os dois precisam ir até uma Adelaide, que elas ajudaria a achar sua casa. Os irmãos acabam se recusando e acabam se dando de frente com uma colheita, um local repleto de cabeças de abóbora, que mais tarde se revelam como mortos, após os garotos quase passarem por uma punição que acreditaram ser o fim deles. A Beatriz ajuda a escapar, então Greg e Wirt dizem que ela pode ir embora, já que ajudou os dois. A Beatriz explica que, na verdade, existe um código entre os pássaros azuis que eles não podem deixar as pessoas em vão na floresta. Por conta disso, ela ainda deve seguir os garotos. Enquanto continuam o trajeto, Greg acaba colocando na cabeça que ele quer tornar o mundo um lugar melhor. E enquanto procura um local para espalhar sua bondade, acaba se esbarrando com uma escola. O Greg se rejeita em entrar, por isso vai embora. Mas Wirt e Beatriz acabam entrando. A Beatriz diz que o Wirt obedece muitas regras e não toma as próprias decisões. E isso acaba provocando o Wirt a ficar dentro da escola, mesmo que a Beatriz diga para eles irem embora. A professora daquela escola claramente tinha algum problema com um relacionamento antigo, que o homem parece só ter deixado ela. Enquanto por contrapartida, o Greg do lado de fora ficava com os animais brincando, até o devido momento que foram atacados por um gorila.
Todos se acolhem na escola ao sinal tocar. E nisso, o Greg, querendo espalhar a bondade no mundo, vê que tem melado. Ele entrega o melado para todos os amigos. Afinal, todos merecem a doação pouco a vida. Nesse momento, o dono da escola, pai da professora, chega e acaba indignado com a situação, levando todos os instrumentos embora. Mas na verdade, ele não fez aquilo por maldade, e sim porque ele já gostou tudo com aquela escola. E ele precisa de dinheiro para sustentar ela ainda. Então, ele precisa vender os instrumentos. Nesse momento, o Greg percebe aquilo e diz para roubarem um homem. Eles de fato roubam um homem, mas por um bem maior. O garoto e os animais fazem uma apresentação para ganhar dinheiro para a escola. No fim também descobrimos que o gorila, na verdade, era o marido da professora, que acabou ficando preso dentro da fantasia e não conseguiu mais sair dela. Tudo se acabou bem ao Greg espalhar a bondade pelo mundo. Os garotos acabam pegando uma tempestade no caminho e se abrigam em um bar próximo. Lá dentro, Wirt e Greg são reconhecidos como grandes aventureiros que viveram momentos. Então eles ficam contando histórias para o pessoal do bar. Tudo ocorria normalmente, até que a fera é citada. As pessoas dentro do bar começam a cantar uma música sobre a fera. E saem dizendo que dentro do lampião sua alma irá queimar. O Wirt explica que na verdade quem carrega o lampião é o lenhador e ele é um homem bom. A vendedora diz que na verdade quem carrega o lampião só pode ser a fera. O Wirt fica surpreso e tenso com aquela informação. Então, escuta um grito de sua amiga Beatriz distante. Os garotos então correm até o meio da mata, indo em busca de salvar sua amiga. O Wirt acaba encontrando o lenhador no meio da floresta. Ele diz para os garotos voltarem, pois a fera está na floresta. Mas, coincidentemente, a Beatriz está caída na árvore de Etherwood, o que faz o Wirt crer que o lenhador de fato é a fera. Em um ataque tentando salvar sua amiga, acaba derrubando o lampião do lenhador, que inflama a árvore de Etherwood. O homem avisou que a fera estava atrás deles, porém, a fera estava atrás do lenhador, apenas aguardando a escuridão e o medo tomar conta dele. Parece que seu óleo está acabando, senhor da mata. Que tal deixar eu levar o lampião um pouquinho? Vai embora, fera! Eu já lutei com você pelo lampião e agora vou lutar de novo! Não precisa de violência, senhor da mata, mas deixe-o aceso, senão a chama da sua filha vai apagar para sempre. Então, para onde foram aquelas crianças? Deixe as crianças em paz! Fera! Fera! Os garotos no caminho invadem uma mansão em busca de dinheiro, porém, acabam descobrindo que a mansão aparentemente é amaldiçoada. Mas, sem muitos problemas à frente, eles apenas descobrem que as duas mansões da mulher e tanto do homem estavam unidas. Por serem tão grandes, eles não perceberam isso, o que acaba até criando um romance entre eles. A mulher e o homem fortalecem Greg com dinheiro, mas o Greg acaba apenas jogando no mar. Nesse mesmo capítulo, a Beatriz e o Wirt têm uma conversa muito interessante. Eles contam seus maiores segredos. O Wirt diz que gosta de uma garota, e a Beatriz diz que transformou a família inteira dela, incluindo ela, em pássaros azuis, e ela tá buscando se libertar disso. Os garotos, após isso, seguem normalmente. Depois de uma jornada incessante e um musical para os sapos, Wirt e Beatriz começam a ter uma conversa sobre voltarem para casa. A Beatriz diz que ele não deveria voltar para casa, ele poderia ficar aqui para sempre. Mas o Wirt não quer. Ele precisa voltar. Ele tem uma pessoa que gosta na terra dele, então ele precisa voltar para lá. A Beatriz continua insistindo para que ele não volte e deixem de ir para Adelaide. O Wirt acha isso estranho, mas eles não podem desistir após ter passado por tudo isso. Então os garotos decidem dormir por hoje, para no dia seguinte encontrarem Adelaide. Porém, no meio da madrugada, Beatriz foge, e os garotos percebem isso. Logo, a seguem. A Beatriz corre até a casa da Adelaide e implora para a mulher desistir da ideia dos garotos,
Adelaide diz e implora que ela precisa de uma criança serva para servir ela, porque ela tá doente demais. A Beatriz fica indignada porque esse não era o contrato. Então Adelaide diz que é o único jeito da Beatriz conseguir a tesoura. Nesse momento, os irmãos chegam e a Beatriz fica assustada e preocupada, mandando eles irem embora. Os irmãos acabam sendo pegos em uma armadilha da Adelaide, o que fazem Wirt e Greg acreditarem que tudo foi um plano da Beatriz. No fim, Beatriz toma coragem e abre a janela, fazendo com que Adelaide derreta de vez. Wirt e Greg, nisso, fogem, deixando Beatriz para trás. Wirt e Greg continuam caminhando. O Greg parece preocupado com a Beatriz e questiona pro Wirt o que eles vão fazer sem ela. O Wirt, meio irritado e incrédulo com o que aconteceu, diz que eles não precisam da Beatriz. Ele vai dar um jeito sozinho. E caso o Greg queria atrás da Beatriz, vá. O Wirt já se cansou de tudo. Ele só parece estar andando. Enquanto o Greg ainda tenta ter um fio de esperança. Principalmente por seu irmão. O lenhador aparece novamente e tenta avisar os garotos, mas infelizmente Wirt não quer aceitar isso e chuta a lamparina de novo. O lenhador grita preocupado, pedindo para que eles escutem, pelo menos uma vez. Nisso, quando o lenhador se vê sozinho, acaba sendo surpreendido pela chegada da fera, pedindo para que eles tenham uma conversa. Os garotos acham um lugar para se abrigar enquanto a chuva não passa e acabam conhecendo uma garota que diz que a tia dela é perigosa e muito, digamos, controladora. A garota pede para que o Wirt e o Greg se escondam antes da tia dela chegar, pois a vida deles corre risco dentro dessa casa. A tia chega na casa e sente o cheiro das crianças, mas, graças a eles terem se escondido dentro das tartarugas, a tia não acaba os encontrando. Ao saírem do esconderijo, os garotos dizem que vão ajudar a sobrinha a limpar a casa, para que assim ela possa fugir junto com eles. Em um momento, o sapo do Greg acaba subindo no andar, e o que faz o Greg ir atrás do garoto fazendo um som estridente, acordando a tia. Mas, ao sobrinha proteger os garotos, nós descobrimos que o verdadeiro monstro era a sobrinha, e não a tia. Greg e Wirt fogem, mas acabam sendo perseguidos pela garota. Nesse momento, o Wirt se lembra que o badalar do sino estava dentro do sapo, justamente o que comandava a garota. Então, o Wirt pede para que o espírito saia do corpo da garota e a deixe livre. O Wirt liberta a sobrinha da maldição, fazendo com que a tia e a sobrinha possam viver em paz. O Wirt e o Greg vão embora, mas o Wirt está extremamente desanimado. Ele diz pro Greg para eles pararem de viver essa ilusão de que algum dia eles vão achar a casa deles. O Greg então diz, tentando animar o garoto, que é claro que eles vão. Afinal, o Wirt tem um plano. Ele sempre tem um plano. Enquanto isso, no meio da floresta, a fera revela a verdade para o lenhador. As árvores de Edgewood são feitas de crianças, das almas das crianças. Então, caso o lenhador queira que a alma da filha dele continue viva no lampião, é melhor trazer as crianças para ele. Caso contrário, a luz pode se apagar. O Wirt continua desanimado e ele só não quer mais viver essa ilusão de que eles vão achar a casa deles. O Greg continua tentando animar o garoto e o Greg continua muito feliz mesmo nessa situação, o que irrita o Wirt. O Wirt grita pro Greg parar de ser infantil, o que o Greg não consegue. Ele é uma criança e ele tá tentando só trazer esperança no meio de um caos. O Greg fica confuso e o Wirt questiona se ele por acaso lembra como eles se perderam. E o Greg diz que não. Então o Wirt diz que foi por conta do Greg ficar fazendo burrice e colocar ele sempre em enrascada. O Greg acaba ficando chateado e questionando se a culpa toda foi dele. E o Wirt, sem pensar, diz sim, que deixa o garoto um pouco chateado e acaba se deitando. Nesse momento, o Greg começa a passar por um novo pensamento de aventura e como ele consegue enfrentar essa coisa poderosa que o afeta. Mas mesmo que ele consiga vencer os problemas da cabeça dele, ele ainda tem um problema na vida real. E isso o afeta.
Tudo era comum, nada era tão diferente. Tudo era brilhante, tudo era pulsante, tudo era muito divertido. Afinal, era um dia de Halloween, onde todos poderiam usar suas fantasias e se vestir de personagens famosos. Wirt, nesse dia, acordou inspirado. Ele decidiu se declarar para a garota que ele gosta. Então, nós vemos que o Wirt leva a fitinha de música que ele tem e aguarda ansiosamente a Sarah terminar de se apresentar pro clube de futebol. O Greg acaba chegando e, como de conforme, ele pergunta pro Wirt se ele tá esperando uma garota. E o Wirt diz que sim. Nisso, o Greg acaba levando a fitinha que o Wirt tinha feito pra umas garotas aleatórias que conheciam a Sarah, provavelmente. O Wirt fica envergonhado e as garotas dizem pra ele logo. Caso contrário, o Jason Vanderburker vai acabar chegando na Sarah primeiro. O que faz o Wirt ficar preocupado e inseguro em questão à música que ele fez. Depois disso, o Wirt decide ir embora junto do Greg e esquece dessa ideia de tentar conquistar a Sarah no dia. Porém, no caminho pra volta, eles percebem que deixaram a fita com as garotas. Então voltam correndo urgentemente pra tentar recuperar a fita. Os garotos acabam tendo problema pra recuperar a fita, já que a Sarah acabou indo embora antes de eles conseguirem pegar. Então eles precisam invadir a festa que a Sarah tava fazendo. Nisso, o Wirt acaba esbarrando com a garota e eles têm uma conversa bem confortável até. Claramente os dois têm um interesse em comum. Mas nisso, o Jason Vanderburker chega e chama a Sarah pro rolezinho que eles iam, que faz o Wirt ficar triste, mas claramente a Sarah também não tava muito afim de ir sem o Wirt. O Wirt e o Greg acabam indo pro cemitério também, pra tentar recuperar a fita enquanto isso. Porém o Greg acaba chamando a atenção, e as pessoas descobrem que o Wirt também tava ali. Depois disso, os policiais chegam no local e fazem uma brincadeira boba de Halloween, mas as crianças acabam ficando assustadas, e acabam correndo. Nesse momento, o Wirt e o Greg acabam pulando pro outro lado do muro, e não perceberam que eles estavam em cima de um trilho de trem. Wirt acorda dentro de um ninho, no ninho da família da Beatriz. A família tenta ajudar o Wirt a se recuperar, mas o garoto está preocupado demais com o irmão, e ele tá sem tempo. Ele precisa salvar o irmão e consertar tudo que ele causou. Por conta da partida, o Grey acaba caindo nos contos da fera e acaba sendo levado pela criatura pro terrível abismo da floresta. A fera acaba fazendo o Greg esperar sentado no frio, fazendo com que as raízes de Edelwood comecem a tomar seu corpo. O Senhor da Mata escuta a música da fera e começa a ir na direção dela. Ao chegar, ele percebe que de fato o que a fera disse mais cedo não era brincadeira. As árvores de Edelwood são feitas das almas das crianças. O Senhor da Mata se nega a fazer qualquer coisa em questão ao Grey, mas a fera questiona se ele realmente se importa tanto com esse garoto ao ponto de deixar a sua filha pagar para sempre. O Senhor da Mata se persiste e começa a lutar contra a fera. Afinal, é o único jeito de parar esse monstro. Wirt e Beatriz encontram Greg e o garoto parece estar dando um último discurso. Ele mostra a pedra que ele roubou pro Wirt e pede para que ele entregue de volta essa pedra no jardim que ele pegou. O Wirt diz que isso é besteira e o Greg que vai devolver essa pedra. Mas o Greg começa a tossir e desmaia. O garoto tá ficando fraco a cada segundo mais que ele passa naqueles gravetos. O Wirt e Beatriz começam a tirar desesperadamente, mas a fera aparece. O lenhador foi derrotado e a fera diz pro Wirt entregar o lampião dele. A fera, desesperada pelo lampião por algum motivo, tenta fazer um acordo com o Wirt. O garoto deveria vagar na floresta para sempre e dessa forma, a alma do seu irmão ficaria para sempre na lamparina. O Wirt quase decai sobre a tentação, porém, ele recua e percebe que a fera tá muito preocupada com essa lamparina, a ponto de parecer que a verdadeira alma dentro dela é a da fera. Nesse momento, a criatura toma uma forma impossível de se dizer o que é, deixando o Wirt na escuridão. Ele questiona pro garoto se tá pronto pra vagar pra sempre nesse vazio. O Wirt ameaça apagar a lamparina e questiona se ele tá. A fera teme e recua o movimento dela. O Wirt coloca a lamparina no chão e diz que isso não é ele quem irá resolver. O Wirt e Beatriz conseguem soltar o Greg e fugirem dali, deixando o resto com o lenhador. O lenhador percebe que é verdade. A alma da sua filha nunca esteve na lamparina. E esse tempo todo, ele só carregou a alma da fera, o monstro que destruiu sua vida. O lenhador toma coragem e mesmo sabendo que isso poderia fazer ele voltar para a vida vazia dele, ele não se importou.
O homem respirou fundo e apagou a luz da lamparina. Oh, how the gentle wind beckons through the leaves as autumn colors fall, dancing in a swirl of golden memories, the loveliest lies of all. Dancing in a swirl of golden memories, the loveliest lies of all. Bom, eu realmente queria trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, algo mais narrativo, sem muitos pensamentos em cima. E é isso, eu acho que O Segredo Além do Jardim, pra mim, ele é muito especial por ser muito amplo e muito interpretativo, mesmo tendo uma história de certa forma. Eu não tenho muitas coisas a dizer, porque quando eu tento gostar muito de alguma coisa, eu acabo ficando muito tempo sem conseguir pensar em algo. Às vezes nem consigo descrever alguma coisa. Então, honestamente, eu só queria fazer esse vídeo. E a estética inteira foi meio pensada, elaborada, para que fosse uma passagem. O que eu sinto vendo esse desenho uma passagem de humor e uma passagem de evolução dos personagens. O Greg, ele cresce muito nessa jornada, o Urt cresce muito, mas ao mesmo tempo eles continuam iguais. Pois no fim das contas, a gente não sabe se aquilo foi real, mas talvez aquilo tenha ensinado pros garotos uma lição. Enfrentar as nossas feras interiores às vezes é necessário, e às vezes aceitar a nossa fera interior também é necessária. Eu não quero entrar muito no paradigma do final, porque eu gosto de como o final do desenho, pra mim, ele sempre foi muito aberto, mesmo dando pra entender algumas coisas. Eu sempre gostei desse enigma, desse mistério, desse segredo além do jardim que o desenho deixa no final. E é isso, algumas coisas a gente tem que deixar pro jardim, e é isso. Eu não vou explicar a ideia da estética do vídeo e tal, as passagens e tal, porque eu quero deixar interpretativo pra vocês, igualmente ao desenho, que tem coisas muito interpretativas. Enfim, pessoal, eu acho que muito do vídeo em si diz muito sobre o que eu acho sobre esse desenho. É simplesmente um dos desenhos que marcou minha vida, um dos desenhos que marcou minha infância, né? Infância tem muitas aspas, na verdade. Me marcou muito esse desenho, e eu acho que se você não assistiu ainda O Segredo do Jardim, não perde mais tempo, pelo amor de Deus, assiste, você não vai se arrepender. Presta atenção em cada detalhe, muitas coisas você assiste por primeira e não percebe. Quando você assiste segunda, você vê que tem detalhes que estavam ali, só que você só entende esse detalhe quando você já assistiu o desenho inteiro. E você sempre vai percebendo mais coisas conforme você assiste várias vezes. Eu já assisti 5 e até agora eu tô pegando coisa que eu não tinha pego. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Se puder me ajudar, deixa o like, se inscrever no canal, ou deixar só um comentário dizendo o que você achou do vídeo, ou da sua opinião sobre O Segredo do Jardim, o que você sente. Eu vou ficar bem feliz e fazer questão de responder. Enfim, pessoal, muito obrigado por me ver até aqui. A gente se vê na próxima semana e tchau!